Olá, estamos de volta com a parte 2 da videoaula Conhece-te a ti mesmo. Contamos na primeira parte como se deu o surgimento do aforismo. Inspiradas na filosofia socrática, surgiram então, ao longo dos séculos, as mais diferentes interpretações para o aforismo. Interpretações que, mesmo espelhando a diversidade de ideias e pensamentos, sempre atuaram como força indutora e motivadora para a busca do conhecimento. E assim deve sê-lo para nós também nesta jornada, não apenas como força indutora, como uma força motivadora, mas também como uma fonte orientadora e esclarecedora. Esclarecedora, por exemplo, quanto ao sentido originário do aforismo, para não incorrermos em interpretações e avaliações que nos distanciem da verdade, que nos afastem de nossos propósitos, especialmente em relação ao aforismo Conhece-te a ti mesmo, cuja intenção primeira não estava voltada para o autocentramento, para ações meditativas, introspectivas, com um olhar voltado para o nosso interior em busca de verdades sobre a psique. O Conhece-te a ti mesmo, que serve de base para a filosofia socrática, centra-se primeiramente em um processo investigativo realizado em público, com a participação de outras pessoas, procurando saber, através de um processo comparativo, se as pessoas realmente sabiam o que diziam saber e o quanto ele próprio, Sócrates, sabia em relação aos outros. Por essa forma, ele podia aferir o próprio conhecimento. E assim devemos nós fazer na busca do autoconhecimento sobre o processo de comunicação, sobre a nossa comunicação, sobre o nosso jeito, sobre o nosso modo de nos relacionarmos com as outras pessoas. Nos tempos modernos, não precisamos sair por aí perguntando aos sábios quais são os seus conhecimentos sobre comunicação verbal, sobre oratória ou qualquer outro tema. Estas informações estão fartamente disponíveis não só nas obras literárias, como também na internet, o que facilita enormemente nossa busca no sentido de sabermos que conhecimentos temos e que conhecimentos ainda não temos, que verdade conhecemos e quais as verdades que ignoramos em relação ao processo de comunicação. Verdades essenciais para se alcançar o sucesso desejado na vida familiar, na vida social, na vida profissional. E, de modo especial, investigar o que sabemos, o quanto sabemos e o que não sabemos em relação aos temas que são objetos de nossa fala em público, seja ministrando uma aula informativa, seja sustentando uma tese, proferindo um discurso parlamentar, uma defesa criminal ou uma conferência empresarial. E isto, claro, é diferente da necessidade de conhecer a si mesmo interiormente, de voltar-se para dentro de si mesmo e conhecer da psique e da alma. Isso não significa, porém, que não se possa utilizar o aforisma como força motivadora, como força indutora para a introspecção, para conhecer o próprio eu interior. Ela pode ser tão útil e necessária
quanto aquela que objetivamente Sócrates realizava. O que não devemos fazer neste curso é só negar o sentido originário do aforismo, relegá-lo a segundo plano, ou, no caso da oratória, distorcer o seu sentido, sobrepondo, por exemplo, ao agir no sentido de buscar objetivamente saber o quanto já se sabe sobre o processo de comunicação verbal, aquelas ações outras direcionadas para a busca de verdades subjetivas relacionadas com aquilo que nos aflige tão só psicologicamente, que nos aflige apenas espiritualmente, como, por exemplo, o medo de falar em público, que quase sempre decorre exatamente da falta do conhecimento objetivo sobre o tema que se quer abordar. Na comunicação, acredito eu, ambas as buscas podem e devem ser atendidas. Assim esclarecido, já na busca objetiva de saber o que você já sabe e o que ainda não sabe em relação à arte da oratória, faça a si mesmo de forma recorrente as seguintes perguntas que ora lhe são sugeridas. Como é minha comunicação no âmbito familiar? O que já sei sobre a arte da oratória familiar? Como é minha comunicação no trabalho? O que já sei sobre a oratória no trabalho? Como é minha comunicação na vida social? O que já sei sobre a oratória na vida social? O que preciso saber para aperfeiçoar a minha comunicação verbal? Quanto de meu tempo é investido no propósito de desenvolver meus talentos na comunicação? Quantos livros já li sobre comunicação verbal? Quanto de meus recursos são investidos em busca de conhecimento na área da comunicação? Que importância tem para mim o falar bem, seja em família, no trabalho ou na vida social? O que tenho feito para atender essa necessidade? Quanto do meu tempo na internet é destinado para leituras e ou pesquisas sobre comunicação verbal e linguagem corporal? As perguntas que acabam de ser colocadas sugerem uma reflexão sobre a importância que devemos dar à investigação sobre o nosso conhecimento, sobre o que já sabemos sobre comunicação verbal, sobre nosso empenho na busca dessa verdade. Quando Sócrates adotou a estratégia investigativa e comparativa para a descoberta da verdade, para a busca do conhecimento, ele o fez por uma vida inteira, a cada dia e a cada momento. Ele o fazia do modo como Quintiliano iria pregoar anos depois, ao dizer que o estudo da oratória se faz do berço ao túmulo. Sócrates antecipou-se às orientações de Quintiliano, na medida em que buscava conhecer a si mesmo a cada instante e em todas as circunstâncias. Inversamente, no mundo globalizado do século XXI, condiciona-se a busca do conhecimento à disponibilidade de tempo, não pela sua falta, mas em razão de valores estabelecidos. E a oratória tem ocupado um lugar irrelevante nesta hierarquia de valores. Quanto menor o tempo a ser destinado para a busca do conhecimento, maior é a motivação dos interessados. Vivemos, claro, a época da síndrome do pensamento acelerado. Vivemos em uma época em que atividades outras são valores hierarquicamente superiores ao de comunicar bem com nossos interlocutores. Aliás, é comum a presunção de já saber tudo nesta área. As pessoas, de um modo geral,
procuram o domínio da habilidade de falar bem, priorizando cursos de oratória que sejam de curtíssima duração, que sejam eficientes e, ao mesmo tempo, sintéticos, com pouco conteúdo e carga horária reduzida. De preferência, um final de semana. Não é necessário muito esforço para perceber que esta equação não fecha. Por isso, o Trivium Sevex Oratoria, em sentido inverso, idealizou a construção de um curso com excelência em conteúdo e prática profissional, que leve em consideração as técnicas modernas de comunicação, sem, contudo, relegar a segundo plano os fundamentos da oratória clássica, coligidos na retórica de Aristóteles. Por fim, o aforisma pode ainda ser por nós utilizado como fonte orientadora para afastar o mito que se criou no sentido de que oratória é um dom reservado apenas para quem fala para grandes públicos, como os advogados, os professores, religiosos, políticos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Daí a importância de investigarmos se de algum modo esse mito afeta nossa comunicação verbal. É fato que algumas pessoas têm uma facilidade maior para articular a fala, porém, sem a técnica, nem mesmo elas chegarão à excelência no processo de comunicação. E a técnica está sempre disponível para quem deseja desenvolver o instinto e o talento natural da fala. O termo oratória vem do latim ores, que significa oral. Logo, podemos concluir que tudo aquilo que vem da boca, em se tratando de comunicação oral, é oratória. Daí podermos dizer que oratória é tudo e qualquer processo de comunicação entre duas ou mais pessoas. É oratória a conversa de um pai com o filho. É oratória o diálogo entre o médico e o paciente. É oratória a conversa de uma mãe com a filha. É oratória a argumentação de uma vendedora ou de um vendedor. É oratória a conversa entre dois amigos. É oratória a exposição de uma professora. É oratória o bate-papo do avô com o neto. É oratória uma conversa pelo celular. É oratória uma palestra para centenas de pessoas. É oratória uma entrevista de emprego. É oratória uma reunião de trabalho. É oratória uma videoconferência.